O nosso cordial feliz sábado. É uma alegria muito grande estar aqui na igreja de São Bernardo, para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Eu sou da igreja de Antônio Bezerra e em toda a igreja adventista que eu chego eu me sinto em casa, Porque nós somos uma família. Temos os mesmos costumes, os hábitos de alimentação, a socialização, tudo somos parecidos. E nós vamos meditar hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, para a honra e glória do nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. 2 Crônicas, capítulo 33, a história do rei Manassés. Nós vamos falar também sobre como nos tornar, pela graça de Deus, uma igreja acolhedora. Porque nós somos a igreja, irmãos? Quando tem gente que critica a própria igreja e está criticando a si mesmo, porque nós somos a igreja do Senhor. Pronto? O reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E aqui eu vou resumir um pouco, Ele edificou altos, levantou altares a Baalins. Ele edificou altares na casa de Deus. Vou falar aqui no 6, versículo. Queimou seus filhos como oferta ao filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a sua ira. Colocou a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. 8. Quando Deus tinha prometido que não removeria mais o pé de Israel e da terra que ele tinha destinado aos seus pais. O 9. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Irmãos, eles fizeram pior do que as nações, porque quando Deus mandava destruir uma nação, ele conhecia o coração, conhece, e sabia que aquele povo não se convertia mais, e que era um povo só para fazer o mal. Então eles fizeram muito pior, o povo de Deus. Falou Manassés, o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. Na época, a Síria, uma grande nação e um dos mais perversos, pegavam seus presos e faziam todo tipo de maldade. E os reis, ele queriam logo vazar os olhos. E Manassés ficou super angustiado, irmãos? Com medo das consequências. E ele, angustiado, Manassés, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante ao Deus de seus pais. Fez uma oração. E o Senhor não ouviu a oração de Manassés. Foi assim, irmãos? Deus ouviu a oração de Manassés. Irmãos, nós vamos só estudar um pouquinho para depois chegar ao assunto, ao tema do sermão. Primeira coisa. Deus ouviu a oração de Manassés. Uma lição maravilhosa para nós. Deus
escuta a sua oração. Porque se o Senhor escutou a oração de um homem ímpio e malvado como Manassés, Ele escuta a nossa. Eu tenho certeza que aqui ninguém fez 1/10 do que Manassés praticou. E Deus ouviu a oração de Manassés. Por quê, queridos? Porque Deus ama o pecador. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus ama o pecador, mas Ele não gosta do pecado. E Ele quer salvar. Porque o preço pago na cruz pela salvação nossa, pela salvação de Manassés, não foi um preço fácil. Foi a morte do filho dele. Uma oferta perfeita. Jesus Cristo perfeito. Ele doou por a mim e por você. E Ele ama você. E escuta a sua oração, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Queridos, essa é uma lição que devemos tirar. A lista de pecados de Manassés, eu creio que de Gênesis e Apocalipse não tem uma maior, não. Por que que Deus mostra o pecado de um ser humano? Quando Deus relata e permite que seja relatado pecados na palavra de Deus, não é para dizer assim, peque, ou para você pensar, eu vou pecar muito, depois eu me arrependo, Deus perdoa. Não é isso, irmãos. Ele mostra porque quer que compreendamos que apesar de cometermos falhas, Ele nos ama e quer nos salvar. Porque Deus não encurtou a sua mão para que não possa te alcançar. O ouvido de Deus não está surdo ao teu clamor, porque Ele ama você. Querido, Manassés cometeu coisas terríveis, como vemos aí, idolatria, colocou ídolos dentro da casa de Deus, fez errar todo o povo de Israel. Olhem uma maldade terrível. Ele ofereceu os seus filhos, vários filhos de Manassés, e ofereceu como oferta a um Deus falso. Sabe como era o Deus da época de Manassés? Eles eram de bronze, tinham as mãos estendidas assim, que eu estou segurando o microfone, posso estender as duas. E eles colocavam brasas nos pés do Deus. E o Deus ficava incandescente. E Manassés colocava as crianças na mão daquele Deus. Era como colocar um bife sem óleo numa frigideira. O menino morria esturricado. Manassés fez isso com seus próprios filhos. Fez pior do que as nações pagãs, certo? Segunda coisa, Manassés era filho de um rei, o rei Ezequias. E o profeta Isaías frequentava o palácio do rei. Só que quando Manassés se tornou rei, ele não gostava de ouvir as profecias de Manassés, porque eram contra ele. Porque ele era um rei rebelde, um rei que não queria fazer a vontade do Senhor. E Manassés mandou partir ao meio o profeta Isaías, o profeta de Deus. Imagine a ingratidão. Isaías frequentava o palácio. Eu imagino Manassés sentado no colo de Isaías, ouvindo as maravilhas que o grande Deus de Israel tinha feito em favor do seu povo. Como, por exemplo, abrir o Mar Vermelho para o povo de Israel passar a seco e com vida diante do maior exército do mundo na época, que era o Egito, completamente armado. E um povo escravo, irmãos, há 430 anos. Uma pergunta para a igreja: é um povo fraco ou forte? Fraco, né? Fraquíssimo. Mas Deus deu a vitória, porque a nossa força vem do Senhor. Porque a bênção do Senhor é quem nos enriquece e não acrescenta dores. Quando somos abençoados por Deus. A palavra de Deus diz que o justo sofre muita aflição, mas o Senhor livra o seu povo de todas as aflições. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, é porque acontece, porque nada foi escrito que não acontecesse, ou ainda não vai acontecer. Agora eu gostaria
que nós meditássemos numa coisa, queridos. Manassés, ele foi salvo. Deus escutou a oração de Manassés e ele se arrependeu, sinceramente. Isaías foi um salvo. A última visão de Isaías foi vendo Manassés, mandando os seus homens matá-lo, se ele escarnecendo do profeta de Deus. Agora imaginemos a surpresa de Isaías ao encontrar Manassés no céu. Você já imaginou isso, irmão? Isaías encontrando Manassés nos céus. Que surpresa para Isaías. Agora vamos imaginar outra maravilha. Isaías abraçando Manassés. Eu faço uma pergunta para a igreja. Quem você deseja abraçar no céu? Qual é a surpresa que você vai querer encontrar no céu? Quem sabe nessa manhã, nessa linda manhã de sábado, eu falo para alguém que ora por um caso que ao meu ver, é um caso sem solução e sem volta. Mas, queridos, nós estamos diante da fonte ilimitada de poder, de um Deus que tudo pode. O céu vai ter muitas surpresas. Ellen White diz que vão ter 3 surpresas. Primeiro, eu vou estar surpresa por estar lá. Espero que eu esteja muito surpresa e estarei lá, porque eu acho que as minhas condições, nenhum ser humano tem condição de estar. Estaremos pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Você está lá. Segundo, pessoas que tinham todo um perfil para estar no céu não estarão. E terceira, aqueles que você acreditavam que eram perdidos estarão salvos, porque o Senhor conhece os corações. A palavra de Deus diz: dessa arte, judeu, grego, homem ou mulher, Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Portanto, nós como igreja, nós somos a igreja, queridos. Não devemos dar tanta importância em levar a mensagem. Nós somos a mensagem. Precisamos passar e alguém dizer: ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Você é a mensagem. E a mensagem é você. A nossa igreja deve ser uma igreja acolhedora. Uma igreja onde as pessoas aqui chegam para ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de paz. Porque eu não conheço corações. Eu não sei quem é a pessoa que será salva. Eu preciso olhar para cada ser humano por alguém, porque em Cristo derramou o seu precioso sangue. Todas as pessoas, Cristo morreu por elas. É claro que muitas não vão aceitá-lo, mas nós precisamos colocar a nossa vida, nosso coração à disposição do Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu preciso orar como Davi após um crime, um adultério. Lá no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu preciso fazer isso, queridos. Não por força e nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Existem pessoas dentro da nossa igreja, queridos, testemunhando muito mal. Às vezes pensam que estão cheias do Espírito, que estão abafando, mas estão abafando o Espírito Santo da vida dos seus semelhantes. Eu preciso clamar ao Senhor como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ai de mim que sou pecadora, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício que essa pobre pecadora que está aqui falando, posso me esforçar para transmitir, mas não consigo, porque sou um ser humano cheia de limitações. Mas o sacrifício de Cristo foi imenso, queridos. Imagine o céu com a sua harmonia, com a sua beleza.
E aquele elo, aquela harmonia foi quebrada. Quando o plano da salvação foi colocado, foi feito para ser realizado aqui nessa terra. Jesus desceu e quebrou logo a harmonia. Ficou Pai, Filho e Espírito Santo. Houve uma defasagem, né? E ele veio a essa terra. Sofreu, não tinha lugar para morar. Aguentou muitos escárnios, desprezado. Jesus não pôde fazer nem muitos milagres em Nazaré porque foi desprezado. Ele suportou a morte, suportou antes de morrer a separação do Pai. Os algozes diziam, desce da cruz. E quantas vezes dizem para nós, desce da cruz, chute o balde. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós não estaríamos aqui hoje, cheios de esperança, apesar das crises, das dificuldades. Hoje eu vim no ônibus, escoltado pela polícia. Quando eu entrei, já fiquei com o emocional um pouco abalada, porque nós somos seres humanos. O carro do lixo na minha rua passa escoltado pela polícia. Passaram duas vezes, na segunda vez, essa semana só veio uma vez. Tinha muito lixo na rua, amém, que levaram ontem. O mundo está difícil, mas nós temos a esperança de uma vida eterna. E precisamos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, transformar essa esperança que existe em nossa vida. Também é esperança para os nossos semelhantes. Porque nenhum egoísta entrará no reino dos céus. Nenhum egoísta passará pelos portais de pérola da nova terra. O céu sofreu com a quebra, a ruptura do relacionamento que havia perfeito no céu, porque Jesus veio aqui morrer. O unigente de Deus, a oferta perfeita. Se ele tivesse descido da cruz, seria uma aparente derrota para o mundo. Uma aparente derrota, se ele tivesse descido da cruz, seria uma aparente vitória para o mundo. Porque o interesse dos discípulos até aquele momento, eles não entendiam qual seria a missão do Senhor. Eles achavam que Jesus ia se manifestar como rei de Roma, que ele estava sob o poder de Roma, e então eles iam ser ministros. E todo mundo numa vida boa. E Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. É tanto que todos fugiram. Não foi assim a história? Quando Jesus foi crucificado. E os romanos descem da cruz. Feriram Jesus. Mas não foram os soldados romanos que feriram Jesus. O que fere Jesus é o meu e o seu pecado. O que fere Jesus é a nossa indiferença. O que fere Jesus é não aceitá-lo inteiramente, integralmente em nossa vida. Estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Não precisamos compreender tanto de profecia para saber que os sinais da volta de Cristo estão acontecendo. Jesus não vai voltar, ele está vindo. E ele quer salvar você, porque ele ama você. Ele fez tudo para salvar Manassés, um homem que na nossa visão humana jamais escutaríamos a oração de Manassés. Talvez disséssemos para ele, infeliz, morre. Mas ele salvou Manassés. Ele salvou Davi. Ele quer salvar você. Porque ele deu o que tinha de melhor, Jesus Cristo. Eu já perdi um filho. Morreu com 33 anos de idade. Era um filho. Tinha problemas mentais, me dava trabalho, mas eu não queria que ele morresse. Não daria meu filho pela melhor pessoa do universo. E Deus deu o melhor que ele tinha para você, queridos. Ele aceitou todos os escárnios e ele não desceu da cruz. Ele continuou na cruz. Ele sofreu naqueles momentos a separação do Pai. Porque se Jesus tivesse descido da cruz, teria sido uma alegria grande naquele momento, queridos. Ai, os anjos vinham, salvavam Cristo, todas as cortes celestiais. Mas seria a pior derrota para toda a humanidade. A aparente derrota
para um cristão, muitas vezes é uma grande vitória, queridos. Assim como foi para Cristo. Quem sabe nesta manhã eu falo para alguém que está vivenciando uma aparente derrota, mas receba o conforto do Espírito Santo, porque você está vivendo uma grande bênção sem saber. Vou dar aqui um exemplo de Jacó. Quando os filhos de Jacó venderam José para o Egito e trouxeram as vestes de José ensanguentadas, ele chorou amargamente essa grande derrota, a grande perca do filho querido, o preferido. Mas Deus permitiu tudo isso para que Jacó no futuro recebesse uma grande bênção, porque José foi um dos maiores líderes do Egito e salvou toda a sua família de padecer de fome. Talvez eu fale hoje para alguém que esteja vivendo uma grande derrota, mas Deus tem uma bênção grande para você. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Levante bem alto a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Peça ao Senhor sabedoria para ser conduzido neste mundo que está bem difícil. Mas quem quiser pedir, Deus dá sabedoria. Ele deu a Salomão. Porque precisamos, queridos, estar preparados. Precisamos receber o derramamento do Espírito Santo, que está para acontecer na vida do povo de Deus. E precisamos urgentemente pedir ao Senhor que mude a nossa conduta. Ellen White diz que o maior argumento em favor do Evangelho é um cristão amável e que sabe amar. A igreja deve ser conhecida pelo amor. Um grito, queridos, afasta muitas vezes uma pessoa da igreja. Por quê? Porque as pessoas que vêm para a igreja, elas veem Jesus em você. O Pai, quando nós oramos, Ele nos vê em Jesus. E as pessoas que ainda não conhecem, nos vê como se fosse Jesus. Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Talvez eu não tenha ainda coragem de falar assim, sabe, queridos? Mas nós precisamos que Deus nos transforme. Precisamos clamar e pedir, suplicar o derramamento do Espírito Santo para as nossas vidas. Porque aí haverá 100 conversões, onde existe uma. Daremos os estudos bíblicos e todas as pessoas aceitarão. Antes que o fechamento da porta da graça aconteça. Nenhum egoísta entrará pelos portais de pérola da nova terra. Essa luz que eu recebi, que me trouxe paz, que me trouxe harmonia, apesar de todas as provações, eu preciso transmitir aos meus semelhantes. Eu não posso ficar só para mim, queridos. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele passava para os discípulos para que eles passassem para os outros. Se eles ficassem com os pães mofariam. E de nada serviriam. E é dando que se recebe, não diz assim a palavra? Mas não vamos dar com o interesse de receber, não. Automaticamente isso acontece na nossa vida, queridos. Precisamos ser um povo abençoado, um povo fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, em todos os aspectos. Aqueles que têm a mão fechadas para o Senhor, mãos fechadas, bênçãos vêm e escorregam. Mas quando temos as mãos abertas, as bênçãos vêm e recebemos. Eu espero que nessa manhã, cada um que esteja aqui, medite na sua vida. Estamos ainda no início de 2019.
que possa pedir ao Senhor. Senhor, quem sabe fui tão perverso, tão difícil em 2018, mas transforme minha vida. Me faça caminhar segurando em tuas mãos, para que o ano de 2019 seja um ano de consagração, um ano que eu possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e automaticamente todas as coisas serão acrescentadas. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, pois o meu fardo é leve e o meu jugo. Eu gostaria de perguntar à igreja: quem não está cansado neste século? Mas Jesus convida você. Ele também diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, cearei com ele e ele comigo. Qualquer um de nós pode se perder, se quiser, mas o convite da graça está à disposição. Basta você aceitar. Basta você aceitar ser um cooperador de Deus nessa terra. Porque ele diz também: aquele que não veio para servir, melhor que não tenha vindo. Existem pessoas que acham que o mundo gira em torno de si mesmo. Dizem que uma criança até 3 anos, ela pensa que só existe ela no mundo. Infelizmente, pessoas completam 30, 60, 70, 80, achando que só existe ela no mundo. Peça a Deus um olhar misericordioso. Veja se você contempla uma pessoa que está precisando passar uma rua, uma pessoa idosa. Veja se você contempla alguém que está com fome, para você partilhar. Contemple o sofrimento do seu próximo. Porque Cristo veio a essa terra só para servir. Ele é o nosso modelo. Por as aldeias por onde ele passava, ele não deixava um gemido de dor. Que nesta manhã, Deus faça acontecer um milagre nessa igreja. Amém. Que o Senhor esteja aqui, que o Espírito Santo seja derramado em sua plenitude, que é o que nós mais precisamos. E Ele faz um convite a você nesta manhã: filho meu, dá-me o teu coração. Que em nosso coração possa ser crucificado o eu, a maldade, a perversidade e tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E somente o Senhor Jesus reine soberanamente sobre essa igreja, sobre o coração de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, queridos, e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E continuando na adoração, ouviremos agora uma mensagem musical para a honra e glória do nosso Deus, com o nosso irmão Alexandre, se eu não me engano. teu coração.
reconheceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga estas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor e dizendo: te peço perdão. Sei que longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga estas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, humildemente, Senhor, na Tua presença, nós rogamos, Senhor, mais uma vez a plenitude do Teu Espírito. A chuva serôdia sobre nossas vidas para que possamos receber o poder para terminar a obra do Evangelho, que será a última profecia, Senhor Deus, a se cumprir antes da Tua volta. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Conduz essa igreja de São Bernardo, gloriosa e triunfante, para que possa ter um verdadeiro e genuíno encontro contigo, Senhor. Te rogamos por cada familiar aqui representado, Pai. Pois o Senhor é um pastor amado que deixa 99 gordas ovelhas no redil e vai em busca da perdida e da desamparada. Paizinho, o nosso coração sangra vendo familiares, filhos, parentes e amigos longe dos teus caminhos, Senhor. Mas nós te rogamos humildemente nesta manhã que o Senhor realize um milagre, ó Pai, e traga-os juntamente conosco para que possamos, Senhor Deus,
fazer o teu trabalho, fazer a tua obra de conclusão do Evangelho, Senhor. Faz uma igreja acolhedora, uma igreja que possa ser reconhecida pelo amor, que os nossos semelhantes possam vir aqui encontrar o amor que não estão mais encontrando lá fora, Senhor. Porque a tua palavra diz que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não permita que o amor dessa igreja venha a esfriar, Senhor. Ajuda a cada um de nós, Pai querido. Que possamos estar todos de pé, as pessoas que estão aqui, juntamente com seus familiares, que possamos estar todos de pé, no maior evento que a humanidade vai assistir, que é a tua volta gloriosa. Milhares e milhares de anjos virão com Jesus. E queremos ouvir do Senhor. Queremos o abraço do Senhor. E queremos ouvir de sua boca as seguintes palavras: vinde, benditos do meu Pai, receba a herança que está preparada para vós, desde a fundação do mundo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.